Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e você pode me encontrar aqui no canal todos os dias, de segunda a segunda. Todo mundo já pensou em várias coisas para fazer caso fosse possível uma viagem no tempo, não é? Mas até hoje, ninguém conseguiu essa façanha. Bom, pelo menos não comprovadamente, já que existem várias pessoas que dizem ter viajado para o futuro. Esse é o caso de Paul Dayanac, um professor suíço-austríaco que viveu na Europa no início de 1900. Paul Dayanac tinha sérios problemas de saúde. Em 2 ocasiões, ele entrou em coma. E em um desses comas, Paul afirma que fez uma viagem do ano de 1921 para o ano de 3906 e escreveu um diário, fazendo revelações sobre o futuro da humanidade. Vem comigo, que eu te conto todos os detalhes da história do homem que diz ter vivido em 3906. Paul Dayanac. Seu pai era um suíço e sua mãe austríaca. Em 1917, ele ficou em coma após ter uma doença que Paul descreveu como uma letargia. O fato é que ele permaneceu em coma por longos 14 dias. Depois de recuperar a consciência, a saúde de Paul nunca mais foi a mesma. Entre a primavera de 1921 até 1922, Dayanac entrou em coma mais uma vez. Durante todo o tempo em que ele esteve desacordado, os médicos o mantiveram vivo por meio de tubos de alimentação e diagnosticaram com encefalite letárgica. Para quem não sabe, a encefalite letárgica afeta o sistema neurológico e, em alguns casos, pode causar sintomas como atordoamento, confusão mental e delírios. Enquanto Paul estava em coma, sua mãe acabou falecendo. Quando acordou, muita coisa em sua vida estava diferente. Na verdade, o ano em que ele passou desacordado mudou completamente a sua vida. Ele, então, começou a escrever um diário, relatando tudo o que tinha acontecido no último ano. Ele também escreveu que durante todo esse tempo, apesar de parecer estar em coma, ele estava bem acordado. Dayanac viajou para a Grécia no outono de 1922, esperando que o clima mais ameno melhorasse sua condição. Durante seu tempo na Grécia, Dayanac deu aulas de francês e alemão para ter uma renda. Entre seus alunos estava George Paparazzi, um aluno que Dayanac precisava mais do que qualquer outro. Paparazzi descreveu seu professor como um homem muito cauteloso e muito modesto, que costumava enfatizar os detalhes. Também contou um pouco da história do seu professor. Segundo ele, Paul Dayanac nasceu em um subúrbio de Zurique e viveu sua adolescência em um vilarejo próximo à grande cidade suíça. Depois, decidiu estudar, tendo uma forte inclinação para a história das culturas e a filologia clássica. Paul Dayanac acabou morrendo de tuberculose em Atenas, na Grécia, provavelmente durante o primeiro trimestre de 1924. Há uma outra teoria que diz que ele, na verdade, morreu no caminho de volta para sua terra natal. O fato é que, antes de morrer, Paul confiou a Paparazzi parte de sua vida e alma, ou melhor, seu tão valioso diário. Na verdade, ele deixou para ele um livro que o ajudaria a melhorar seu alemão, traduzindo as páginas do alemão para o grego. Paparazzi fez o que ele pediu. Inicialmente, ele acreditava que Dayanac havia escrito um romance, mas à medida que avançava com as traduções, logo percebeu que as notas eram, na verdade, seu diário, que continha detalhes da sua viagem para o futuro. Paul Dayanac
Escreveu que, enquanto esteve em coma por um ano, ele teria entrado no corpo de uma pessoa chamada Andreas Norton, que vivia no ano 3906. Assim que se recuperou do coma, Dayanak não falou com ninguém sobre sua experiência, porque achava que seria considerado louco. No entanto, ele escreveu sobre o que ele tinha visto no futuro. Pouco antes de morrer, ele até parou de trabalhar como professor para ter o máximo de tempo possível para escrever tudo o que conseguia se lembrar. Ele descreveu os lugares e as pessoas que ele presenciou no ano 3906. Claro que as descrições foram feitas de acordo com a mentalidade e o conhecimento limitado de um homem do século XX, o que indica que não foi uma tarefa fácil. Havia muitas coisas que ele afirmou não ter entendido muito bem e muitos termos que ele também não estava familiarizado. Mas como Dayanak foi parar no corpo de outra pessoa? A história conta que, ao acordar, teria se deparado com 3 desconhecidos em um hospital que tinha paredes de cristal e ouvido uma melodia celestial vindo de algum lugar. Depois, um médico chamado Johannes Jäger e o professor Moulson o informaram que o ano era 3906 e que ele estava no corpo de um homem chamado Andreas Norton. Norton tinha sofrido um acidente fatal, tinha sido congelado e revivido, mas de alguma forma a consciência de Dayanak entrou em seu corpo. Certo dia, Stefan, um amigo próximo de Norton, fez uma visita para conhecer Dayanak. Stefan ouviu escrever e disse que sua caligrafia era diferente da de seu amigo. Stefan, então, decidiu fazer amizade com Dayanak e contar a ele informações sobre a vida de Norton e o que tinha acontecido entre os séculos 21 e 39. A única coisa que ele não contou foi a história exata do século 20, pois caso Dayanak voltasse do coma, ele acreditava que seria perigoso deixá-lo saber sobre o futuro, pois ele poderia tentar mudar o curso da história. Papahatsis passou longos 14 anos tentando traduzir o livro de Poe. Contudo, foi só depois de 32 anos que o conteúdo foi amplamente divulgado. O livro ganhou o nome de As Crônicas do Futuro, mas ainda faltavam algumas partes que foram perdidas. Durante os 14 anos de tradução, a obra passou por muitos apuros, como, por exemplo, quando militares quase confiscaram as anotações de Poe por estarem escritas em alemão em 1944, em plena Segunda Guerra Mundial. Papahatsis também perdeu algumas páginas para um amigo maçom que acreditava que elas guardavam segredos poderosos demais para serem revelados. Para muitas pessoas, Dayanak era um profeta. Por isso, tinha suas anotações traduzidas como informações poderosas. Igrejas na Grécia rotularam Dayanak como herege e tentaram esconder o livro de potenciais leitores. No começo até funcionou, no entanto, os diários surgiram novamente em 1979 com uma segunda edição de difícil leitura. Mas afinal, o que o livro diz sobre o nosso futuro, hein? Lembrando que suas descrições não especificam em qual ano exato algumas coisas irão acontecer, apenas o período. Entre os anos 2000 e 2300, a humanidade começou a resolver o problema de superpopulação, de destruição ecológica, do efeito estufa, das mudanças climáticas, da fome, da tirania e dos conflitos regionais. Nesse tempo futuro, a maioria das energias gravitacionais da Terra seriam atribuídas à radiação solar. A ciência poderia fotografar energias espirituais,
com algumas pessoas conseguindo ver os espíritos entrando e saindo de nosso mundo. O planeta vermelho, Marte, ainda seria colonizado por 20 milhões de pessoas, mas todas elas seriam destruídas em 2265 por um enorme desastre natural. Entre os anos de 2300 e 2400, uma guerra mundial teria causado uma destruição generalizada. A humanidade sobreviveria e um governo mundial seria estabelecido para prevenir tais desastres no futuro. Os líderes eleitos por votação direta de todas as nações seriam principalmente cientistas, engenheiros e humanitários. Neste período, o contato seria estabelecido, os relacionamentos com civilizações extraterrestres se desenvolveriam, os conflitos entre grandes grupos seriam raros e a guerra em grande escala passaria a ser coisa do passado. Já entre 2400 e 2600, a ameaça do totalitarismo global começa a aumentar à medida que grupos selvagens começam a minar o governo mundial por meio da pirataria cibernética. Em 2600, o setor privado e os governos nacionais desempenham apenas um papel menor nos assuntos mundiais, pois as pessoas teriam adquirido uma consciência planetária. De 2600 até 3400, mais e mais pessoas se tornariam telepáticas e a ciência teria avançado a passos largos. Muito teria sido aprendido sobre o interior do planeta e sua história de bilhões de anos. Cidades seriam construídas no interior da Terra e, na medicina, os medicamentos farmacêuticos passariam a ser praticamente inúteis, sendo substituídos por novos tratamentos feitos com som, cor, luz e meditação. Um renascimento espiritual, segundo Paul, ocorrerá no ano de 3382. E uma idade de ouro surgirá em 3400. Durante esse período, tudo seria gratuito para todos e os criadores universais tomariam o lugar dos líderes tecnológicos e científicos. Eu sei que tudo isso parece loucura, não é? Na verdade, tudo pode ter sido apenas um delírio de Paul Dyanak. O fato é que não estaremos aqui para confirmar se as informações da experiência de Paul estão de fato corretas. Mas tomara que as pessoas do futuro tenham acesso ao livro para dizer se ele estava ou não falando a verdade. E você, acredita que um homem realmente fez uma viagem no futuro e descreveu tudo o que aconteceu até o ano de 3906? Eu fico por aqui. Mas nos vemos logo mais no canal da Fatos. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau!